Irmãos, a gente dando sequência aqui nas homenagens que a gente vai fazer para a pastora Lana, eu queria chamar a Dulce, que é uma amiga muito próxima da pastora Lana e está com ela todos os dias, para dar uma palavrinha aqui para nós. Vai, Dulce. Bom dia, família Sal. Não vai ter como eu derramar lágrimas aqui, principalmente hoje, né? Eu me sinto honrada por poder falar da Laninha, que é como eu chamo ela no dia a dia, Laninha. Será que dá tempo de eu falar alguma coisa aqui? Vou ter que falar, porque eu pedi a Deus uma palavra que representasse você, né? Até compartilhei com algumas irmãs, com vocês, cheia do Espírito de Deus, transmitindo vida, cura emocional, direção, esperança, onde você vai. Eu me sinto tão privilegiada de quando eu recebo ela na minha casa, no meu trabalho, porque eu sei que está chegando ali a presença de Deus, a vida de Deus, que ela transmite, que ela comunica. É com a palavra, é com um abraço, um aconchego. É muito lindo, é maravilhoso, como Isaías falou aqui, né? Que é formoso os pés. E você é essa pessoa que eu quero finalizar aqui. Coloquei muita coisa, viu, gente? Mas, assim... porque Paulo, quando cita essa passagem no livro de Romanos, né, ele fala dessa pessoa que é bem-vinda, e você é bem-vinda. Acho que todo mundo sente isso pela Lana, né? Ela é bem-vinda, quando ela chega assim, traz uma alegria tão grande, você pensa assim, o reino de Deus está entrando aqui. Hoje entra a salvação, e é assim que eu vejo você. Está sempre pronta, admirável, sua disposição de servir, abre mão da própria vontade para levar uma palavra de consolo, de vida. No casamento da Marília mesmo, você falou assim, irmã, estou para a sua casa. Você estava com compromisso com a sua família, e você deixou. E foi passar esse dia comigo, que eu estava assim, sem saber o que eu ia fazer. Você sabe como que eu sou, né? E eu estava muito, assim, sem saber mesmo. Você foi, tomou frente tudo para mim, nesse dia. Diligente, com sabedoria, dirigiu tudo e deu tudo certo. E você sempre tem uma palavra para mim. É paz, irmã, a paz mora dentro de você. Irmã, a palavra, ela não aprisiona, ela liberta. E isso desconstruiu muita coisa. Ainda está desconstruindo. Então, eu só tenho que te agradecer a Deus pela sua vida. Te amo demais, Lana. Agora a gente quer chamar aqui a Tatiane, que tem sido uma companheira e fiel da pastora, mulher diligente, né? Que também não come o pão da preguiça. Sobe aí, irmã. Fala para nós o que é andar com a pastora. Nossa, acho que só ela para fazer eu vir aqui na frente. Caminhar com a Lana, assim, para mim tem sido um privilégio. Tem alguns anos que eu caminho com ela, né? Eu conheci a Lana num contexto assim muito difícil da minha vida, durante uma pandemia. Aí eu comecei a maquiar ela, assim, aí conheci ela de perto, né? Conhecia da igreja, aí eu comecei a andar com ela. E assim, ela é aquela pessoa que nos impulsiona a ser uma pessoa melhor. Ela tem um olhar belo, sabe? Aquela pessoa que te olha e te entrega algo genuíno. Ela olha para você e fala assim: você pode ficar melhor, você pode ser melhor. Você pode entregar mais. E andar com ela é um desafio, porque
a gente se sente mesmo desafiado, porque ela e o Paulo Júnior entregam muito. Eles estão cheios de problemas na casa deles. Quem está caminhando perto sabe que está cheio de desafio. Mas todo dia eles estão resolvendo o problema das pessoas e abrindo mão da vontade deles para viver o propósito de Deus. E quando eu orei essa madrugada, e aí o Senhor me deu uma palavra. Mateus 5,38. Olho por olho, vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processar você e tirar sua túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Essa palavra eu acho que revela ela. Assim, porque ela anda 2 milhas com você, ela não desiste. Você me ensinou a não desistir de nada. Eu acho que é isso mesmo, assim. E acho que é um privilégio mesmo, assim, que o que Deus fez na minha vida transformou a minha história através da sua casa. Eu me sinto totalmente adotada por você, pela sua família. Você é um amor para mim, eu te amo. Gente, ela foi cedinho em casa, fez meu cabelo, minha maquiagem. É muito amor. Obrigado, Tati. Quero chamar a Rebequinha aqui, que vai ler um poema da Luciana Arruda, que não pôde estar aqui, escreveu para a Lana, baseado no olhar do Paulo Júnior. Eu achei assim, eu achei muito profundo. Eu vou ler esse poema aqui junto com vocês, porque também é a primeira vez que eu estou lendo, então se eu me emocionar, vocês já relevem um pouquinho. Lana, Cristo a viu primeiro. Não como quem se espanta com o que o tempo revela, mas como quem já conhecia desde o princípio a semente guardada na terra. Antes que a ausência tocasse a mesa, Deus já havia posto em você vocação de pão. Antes que a dor rondasse a casa, Cristo já havia firmado em você pedra viva. Antes que Paulo a chamasse de luz, Deus já havia nomeado luz da aurora. Paulo a viu no instante eterno, viu a viúva, viu a mãe marcada pela ausência, mas viu, sobretudo, a mulher inteira. Maior que a perda, mais antiga que a dor. Viu a casa firmada, viu a mesa farta, viu as tendas alargadas. Viu o pão repartido, o vinho da alegria, filhos, netos, bisnetos, amigos, órfãos, viúvas, estrangeiros, irmãos da caminhada, a casa viva do reino, a vida compartilhada em comunhão. Luciana Arruda. E eu queria tomar liberdade também de falar um pouquinho do que eu vivo com a senhora. Você não escreveu poema, mas você fala genuinamente do Espírito. Agora eu quero ouvir a Rebeca. Não foi um poema, mas eu escrevi. Vovó Lana, homenagear a senhora é reconhecer que sua vida tem sido instrumento do Senhor para alcançar, ensinar e transformar tantas pessoas. Desde pequena, a senhora faz parte da minha jornada e daquilo que construiu quem eu sou hoje. Crescer vendo sua fé, sua força e a maneira como ama e cuida das pessoas sempre me inspirou profundamente. Em cada fase da minha vida, sua presença e seu exemplo deixaram marcas que levarei comigo para sempre. Sou imensamente grata por tudo que já recebi através da sua vida, das suas palavras e do seu exemplo. A senhora é muito importante para mim e carrega uma luz que alcança e transforma todos ao seu redor. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Feliz aniversário. Que Deus continue abençoando sua vida imensamente, renovando suas forças e derramando mais da graça dele sobre a senhora. Te amo. Agora a gente tem um vídeo surpresa aí, Daniel, da
que a Bebel te entregou aí, põe aí para nós, gente, para a gente assistir aí o que é a Laninha no meio da família dela. Um pouquinho. Em nome de Jesus vai dar certo, né, Daniel? Se Deus quiser, vamos interceder, pessoal. Se não der, enquanto ele coloca o vídeo, Maísa, vem cá, irmã. A Maísa não pode ficar fora, né, gente? Vai lá, irmã. Bom dia. Eu queria pegar aqui, esqueci, só para ler um pequeno texto que acompanha a minha caminhada com a Alana aí nos últimos 13 anos. Quando eu conheci ela, eu estava vindo de uma jornada assim de Moçambique, estava meio cansada de uns negócios assim, meio com uns cacuetes religiosos. E a Alana foi lá com toda essa gentileza dela e me ajudou. Quer passar o tempo? Quer passar primeiro? Mas então ela foi me ajudar na minha jornada. E sempre ela trouxe um texto que sempre ministrou muito meu coração. E é um texto pequeno. Eu estou com o óculos na mão. Melhorou bastante. Está aqui em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do 5, que diz o seguinte: diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Mas o que mais interessante para mim, nesse texto, que sempre foi um desafio seu para mim, foi que sempre que eu vinha com qualquer coisa para você, a palavra imperativa sua para mim era: acrescenta, amiga. Então você nunca me deixou no meu lugar de conforto. Você sempre dizia: acrescenta. Então, amiga, eu sigo, às vezes eu estou lá em casa, às vezes a gente nem tem se visto tanto nos últimos tempos, mas às vezes eu sento lá em casa, eu lembro de você, e eu digo para mim mesma: acrescenta mais. Obrigada por isso. Obrigada pela sua paciência. A sua paciência e paciência. E obrigado pela sua entrega. E por sempre confiar, por sempre ensinar e nunca desistir. Te amo. Daniel, pode passar o vídeo. Deu certo, né? Aleluia. Feliz aniversário, mãe. Infelizmente não pude estar aí para comemorar esse dia tão especial com a senhora. Estou aqui do outro lado do mundo, mas não poderia deixar de passar aqui para poder te desejar um feliz aniversário, dizer o quanto que eu te amo, o quanto que eu sou privilegiado de ser seu filho. Estou aqui, inclusive, desfrutando daquilo que são os dons e promessas de Deus através da sua vida, para a nossa casa, para a nossa família. A senhora que tem esse chamado, esse dom da multiplicação, da frutificação, e aprendemos aí, né, na cozinha da nossa casa, na mesa da nossa casa, o ID. Então estou aqui longe, mas com o coração aí juntinho com a senhora, e eu quero dizer o quanto eu admiro o seu testemunho de coerência, o seu testemunho de vida, o quanto a senhora, mesmo com lágrimas, com choro, com dores, não negocia aquilo que é o dom e o chamado de Deus para a sua vida. E é um privilégio ser seu filho. Te amo muito e logo, logo estaremos aí para poder comemorar juntinho, abraçado, do jeito que a senhora gosta. Te amo,
Um beijo e feliz aniversário. Sogra amada, se tem algo que todos que olham para a senhora, todos que te conhecem, podem testemunhar sem sombra de dúvidas, é sobre o seu abraço, seu acolhimento e, por que não dizer, o seu afeto, né? Uma palavra que tem te circulado tanto em todos esses anos, mas em especial nesse ano. E eu sou testemunha viva desse afeto, né? Sou uma pessoa que chegou na sua vida, na sua casa, e a senhora poderia ter sido a primeira a falar, não, aqui não. Mas a senhora foi aquela que acolheu, que abraçou e que me trouxe afeto, me traz afeto todos os dias. Mas em especial, então, nesse aniversário, eu quero te desejar esse tempo mesmo de afeto, esse tempo de amor, esse tempo de qualidade. Quero te desejar esse tempo para a senhora que sempre foi tão afetuosa, que sempre abraçou todo mundo, que nesse ano seja mais um ano onde a senhora possa ser abraçada, que esse ano possa ser um ano onde a senhora tenha esse tempo de acolhimento, de amor, de vida, e que a senhora possa mesmo desfrutar de família, de amigas, de irmãs, de irmãos, de caminhada, que a senhora possa desfrutar do amor de Deus e que a senhora possa mesmo ter esse tempo de afeto. Um feliz aniversário, nós te amamos demais, somos muito gratos a Deus por tê-la em nossas vidas. Te amo. Mãe, passamos para desejar um feliz aniversário, um feliz dia, que você possa estar recebendo aí dos amigos, né, da família, um pouco do que o Senhor presente para nós, como mãe, como amiga, como vovó. E é isso, saudades, Deus te abençoe muito, que possamos comemorar essa data muito anos. Te amo, vovó, te amo. Parabéns, mãe, feliz aniversário. A gente está à distância, mas estou com o coração aí, né, amor? Com você, viu? Sogra, estamos aqui no momento cultuando a Deus na casinha, aqui na nossa querida casinha de Santo Antônio de Lisboa, onde tudo começou, né, a nossa amizade, a nossa comunhão, e aonde eu ganhei um grande presente, ser o seu ventre, que é a sua filha maravilhosa, que eu vejo tantos traços teus, tantas virtudes que você carrega, que você liberou sobre a vida dela e sobre a minha vida, né? Então, celebrar a sua vida é lembrar de tantas virtudes, né, que nós hoje podemos desfrutar e que passou pela sua vida, passou pelo seu ventre, não só essa beleza que passou pelo seu ventre, mas eu também me considero um filho, me considero um irmão e eu te amo muito, viu? É verdade, mãe, não teria a melhor forma para te mandar esse vídeo através do momento desse de vigília aqui, uma mulher que ora, que jejua tanto como a senhora. E o nosso desejo mesmo é que a alegria do Senhor continue sendo a sua força, viu? Amém. Uma mulher alegre de oração e de jejum. Te amamos. Valeu, até mais, sogra. Beijo. Parabéns. Feliz aniversário, vó. Te amo muito. Te amo muito. Vovó, aqui todo mundo te ama. Fortes emoções do seu vídeo. E é o seguinte, a surpresa está aqui dentro. Tchan, 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 tchan. O que será, hein, seu presente de aniversário? Valeu. Beijo, dá um beijo aqui. Beijo. Oi, sogra, parabéns pelo seu dia, que alegria, privilégio celebrar essa data, ser seu genro, ser família com a senhora é uma alegria, a gente aprende tanto a cada dia. E se eu puder deixar uma breve mensagem, que é algo que eu sempre digo, eu já comi muitos jantares, muita comida boa, mas preparar um banquete em 10 minutos é só a senhora. E eu queria falar sobre isso, porque eu acho que fala muito das virtudes que a gente recebe da senhora, de não ter preguiça, de estar sempre disposta a servir, de entregar o seu melhor, de cozinhar orando, falando com o Senhor, entregando seu coração em tudo. É um privilégio ser seu genro, ser família com a senhora. Te amo muito, viu? Aproveite muito seu dia, que Deus te abençoe, renove suas forças, sua disposição, sempre, sempre. Te amo. Mãe, a gente está aqui ainda na porta da sua casa, de pijama mesmo, com o dia nascendo. Mas para falar que é exatamente assim que a senhora faz a gente se sentir, em casa. Tivemos liberdade de aparecer aqui para toda a igreja, desse jeito, cara limpa, recém-acordados, mas para falar que é assim, a senhora é essa pessoa que nos faz se sentir em família, que nos faz se sentir em liberdade. E a gente queria expressar todo o nosso amor e gratidão a Deus pela sua vida, pelo seu testemunho
e por poder fazer parte da sua história. Te amo muito, muito, muito. Vovó, eu te amo! Amo! Parabéns! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Tchau! Beijo! A minha parte foi engraçada. Pessoal, às vezes você está achando que, vou parafrasear nosso amigo Paulo Júnior, que ainda vai começar a pregação, mas ela já começou há muito tempo, porque nós estamos sendo acrescidos em virtude aqui essa manhã. Em todas as palavras que foram ministradas aqui sobre a vida da pastora Lana, agora nós queremos chamar a Bebel, né, que vai trazer uma palavra essa manhã para a gente. E fica à vontade, Bebel, é com você. Bom dia, igreja. Eu quero começar falando que talvez você chegou aqui e não sabia que ia ser um culto de homenagens, né? Mas hoje eu fiquei pensando, assim, a gente está aqui, às vezes, todos os domingos, recebendo a palavra do Senhor e ouvindo sobre homens e mulheres que caminharam com Jesus. E hoje a gente está podendo fazer parte de falar de alguém que é Cristo na nossa vida. Então, a gente ouve os personagens bíblicos, né? Se dedica a estudar eles, a vir aqui repartir, aprender com eles. Mas a gente está podendo hoje fazer parte de um acontecimento bíblico, que é falar da vida da Laninha e poder aprender de Cristo com ela. Eu queria compartilhar hoje sobre um texto que a gente tem compartilhado bastante recentemente. Até saiu um recortezinho lá no perfil do meu pai, né? Deu uma circulada surpreendente aí para nós. E trazer algumas semelhanças mesmo dessa mulher que está lá na Bíblia com a vida da minha mãe. O que eu consigo claramente agradecer a Deus por ter aprendido não só com esse texto, mas também por aprender com a vida da minha mãe. Esse texto está lá em Lucas, já vou abrir daqui a pouco. E eu quero falar, mãe, para a senhora, né, e para todos nós que estamos aqui, eu creio que o nosso maior desafio na nossa vida com Jesus é realmente viver o hoje com Cristo. E eu acho que essa é a sua grande virtude. Tudo que foi falado aqui nas homenagens, que a senhora é diligente, que a senhora é casa, que a senhora é amorosa, que a senhora é expansiva, que a senhora é cirúrgica, é pontual, é colo, é abraço, é afeto. É porque, se me perguntarem assim, qual foi a grande transformação que Jesus fez na vida da Lana para você? Eu não tive o privilégio de te conhecer antes do seu encontro com Jesus, mas eu não tenho dúvidas de que a senhora já era uma mulher muito intensa, né? A gente vê essa marca na sua vida, uma mulher assim, cheia de personalidade, muito autêntica, mas eu vejo que Jesus te trouxe essa disciplina de realmente não desprezar os pequenos encontros, tudo aquilo que Ele pode fazer na sua vida e através da sua vida hoje. E eu faço questão de começar essa nossa meditação hoje aqui, frisando isso, porque eu creio que hoje é o nosso maior desafio na nossa caminhada com Jesus. É viver o nosso hoje 100% com Cristo e sendo Cristo na vida das pessoas. E, às vezes, a gente olha para a vida da minha mãe, ou das pessoas que a gente admira, até da Lalá, da Maísa, da Tati, das pessoas que passaram por aqui e que são pessoas que são envolvidas com o ministério, e a gente acha que aquilo o Senhor preparou para algumas pessoas. Algumas pessoas o Senhor chamou para desenvolver essa função no reino. E isso é um grande engano na nossa vida, porque o Senhor espera e anseia porque cada um de nós consiga viver essa intencionalidade em todos os nossos dias. De acordar e falar assim, Senhor, o que darei ao Senhor por tantos benefícios? Esse é o versículo cabeceira da minha mãe. A minha mãe não tem um dia que você encontra com ela, ela começa o dia assim, Senhor, o que eu darei ao Senhor por tantos benefícios? E às vezes a gente acha que gratidão é a gente ter que bater o ponto na nossa devocional, não que ela é muito importante, e conferir com Deus, Senhor, o Senhor sabe o quão grato eu sou. Meu coração é contente no Senhor. E a gratidão é materializar exatamente a obra que o Senhor fez na minha vida.
é multiplicar ela. Então, eu vejo que esse exercício na sua vida, mãe, de começar sempre o dia agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez na sua vida. Eu não sei se todos aqui têm o privilégio de conhecer mais a fundo o testemunho da minha mãe, acredito que muitos. Eu e Ronaldo, a gente até, lá em casa, a gente sempre está falando, assim, a gente esquece de tudo que a minha mãe passou. Porque ela não é uma mulher que carrega só... Ela não carrega as suas dores, nem as lutas que ela já passou. Pelo contrário, ela carrega o seu contentamento, a gratidão por tudo que Jesus faz e fez na vida dela. E assim ela avança. E eu creio que é por isso que o Senhor está sempre capacitando ela para ser essa mesa farta que a gente falou aqui, que todo mundo se assenta e come dela. Né? E uma coisa que eu tenho meditado muito nos últimos anos é que nós somos a mesa. A gente não põe a mesa, as pessoas comem, da gente. O pão que elas pegam para comer não é o que a gente põe, é o que a gente oferece de nós mesmos. E minha mãe é essa mesa viva, essa mesa farta, que está sempre posta. E ela só põe mesa bem posta porque ela é uma mesa antes, que reparte tudo que ela tem o tempo todo. E eu quero meditar hoje com vocês aqui sobre a passagem que está lá em Lucas 7, a partir do versículo 36. Aqui nessa passagem a gente vai ler sobre um jantar que Jesus foi convidado a estar na casa de um fariseu. E durante esse jantar, o título aqui da passagem é Jesus é ungido por uma pecadora. Então, Jesus é convidado para esse jantar, e ao estar ali à mesa, na casa desse fariseu, ele é visitado por uma mulher conhecida como pecadora, e essa mulher se achega aos pés de Jesus, começa a ungir os pés de Jesus, com seu próprio choro, aqui o texto fala, com suas próprias lágrimas, ela lava os pés de Jesus, com os próprios cabelos, ela seca os seus pés, e com um perfume caro, ela o unge. E é muito interessante esse texto, porque a gente ouve muito falar sobre ele, e ele tem pontos muito maravilhosos para a gente realmente levar para a nossa vida, que muitas vezes nos passa batido. Né? E eu tenho tido o privilégio de estar meditando sobre ele desde o final do ano passado. Esse texto tem falado muito comigo. E eu quero destacar aqui com vocês, meus irmãos, alguns pontos. E eu queria muito a sua atenção, porque aqui tem... Eu tenho compartilhado sobre esse texto em roda de amigos e falado assim, tem alguns textos que, se a gente precisar de uma escola, qual é a proposta do Evangelho de Jesus para a nossa vida? O que Jesus quer de nós? Esse jantar é um retrato do que Jesus quis e quer nos deixar. Então, ele está na casa de um fariseu, o cara dos bons costumes, da boa ética, do bom comportamento, aquele que era o bom conhecedor da lei, está sentado na mesa desse homem, e aí entra uma mulher, a pecadora, conhecida na cidade como a pecadora. E essa mulher, diante da presença de Jesus, é tomada de uma gratidão profunda, de um estado de graça por estar diante do seu mestre, e com as suas lágrimas unge os pés de Jesus, lava os pés de Jesus, com os próprios cabelos, seca os pés de Jesus, e com seu melhor perfume, unge os pés, a cabeça de Jesus. E aqui é muito legal a gente pensar essa cena, porque as mesas eram assentadas ao chão, né? Então, Jesus está sentado ali ao redor daquela mesa, e aqui no texto fala que ela chega por detrás, então é como se Jesus estivesse sentado ali, e ela chega ali sentada atrás e se debruça aos pés de Jesus. E aí o fariseu, consigo mesmo, esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a nossa atenção. O texto fala, consigo mesmo, ele diz... Se este homem fosse realmente profeta, saberia quem é esta mulher e não a deixaria tocar os pés. Consigo mesmo, eu quero chamar a nossa atenção para esse detalhe. É como se ele estivesse falando assim, se Jesus soubesse, se ele realmente é um profeta, essa aí não relava no pé dele, não. E isso fala muito mais de nós do que só desse fariseu. Meus irmãos, quantas vezes a gente tem sido impedido de viver encontros genuínos com as pessoas que o Senhor quer nos confiar, porque os nossos consigo mesmos têm calado o nosso coração e aquilo que pode ouvir do Senhor. A gente tem falado muito consigo mesmo. E quem fala muito consigo mesmo não tem espaço
para ouvir a voz de Jesus. E eu quero fazer alguns ganchos ao longo da mensagem, eu vou trazer para a sua vida, mãe. A minha mãe calou o coração dela consigo mesma. A mãezinha até falou, obrigada pela sua paciência impaciente. Né? Então, ela é uma mulher de muitos comentários em voz alta ao longo do caminho, mas que não são consigo mesmo. Porque o seu coração, mãe, tem o desejo de nos promover mesmo. Então, ainda que pareça um comentário doído de ouvir, o que muda é a intenção do nosso coração. Então, não era de afastar. Aqui, o fariseu está afastando, apartando essa pessoa da mesa, fazendo juízo. Aqui não era lugar para ela, muito menos para ser uma mulher que pudesse tocar Jesus. E eu queria uma aguinha, gente, quem puder trazer para mim, por gentileza. E esse é um ponto que parece tão aleatório, mas quando eu percebi esse detalhe no texto, isso me tocou muito, porque a gente estava num momento, um período da nossa vida, que como a gente faz juízo prévio das pessoas, né? Como a gente aplica a nossa medida à medida das pessoas. E o Senhor falou muito comigo. Cala o seu coração. Cala os seus pensamentos altos. E olha como é forte, porque um pensamento consigo mesmo, ele sempre vem seguido do que o texto traz. Se esse homem realmente fosse profeta, porque quando a gente se coloca no direito do nosso pensamento alto, vir antes do nosso acolhimento, automaticamente, meus irmãos, a gente está até tirando Jesus do lugar dele. Porque se a gente se põe nesse lugar de dizer quem merece, quem tem de mim o meu melhor, quem assenta na mesa comigo, quem eu acho que precisa mais, quem eu acho que precisa, sem se perceber, a gente está tirando até Jesus do lugar de profeta e duvidando, realmente, daquilo que ele quer fazer naquele encontro, na nossa vida, através do nosso coração. E o texto segue, e aí, esse ponto aqui próximo para mim, eu gastei alguns bons minutos, muito quebrantada mesmo na presença do Senhor. E eu sempre gosto de ficar imaginando a cena, né? O relato aqui, pensando a cena como se fosse assim, visualmente mesmo falando. E aí o Senhor maravilhoso, nosso Senhor Jesus, que quando a gente presta atenção na forma como Ele conduziu os encontros, é algo muito, muito tremendo. E aí Jesus fala assim para ele, Simão, tenho algo para te dizer. Haviam 2 devedores. Um devia 50 denários e o outro 500. E nenhum dos 2 tinham como pagar. Então, os 2 foram perdoados. Porque, independente se era 50 ou 500, nenhum dos 2 tinha como pagar. E eu te pergunto, quem você acha dos 2 que foi mais agradecido? E aí o Simão responde, acredito que é aquele que mais devia. E aí ele falou, supõe bem. Neste momento, Jesus, aqui no texto fala, e aí Jesus virou-se para a mulher. Então, eles estão, imagina a cena aí. Eles estão sentados ao redor da mesa. Jesus está lá, o Simão pensou consigo mesmo a respeito daquela mulher. Jesus fala com ele. Haviam 2 credores. E aí o texto fala, deixa eu ver aqui a parte de qual que é. Bom, tá aí no texto, depois vocês olham. E Jesus fala, qual você supõe que mais foi grato? Ele fala o que mais devia, supõe bem. Então Jesus, o texto fala, Jesus virou-se para a mulher e olhando nos olhos dela, responde mais uma vez a Simão. Presta atenção nessa cena. Jesus está olhando nos olhos da mulher para continuar exortando a vida de Simão. E ele fala, Simão, lá você falou que eu podia contar. Senta aqui para nós, por favor. Então, presta atenção nisso aqui, meus irmãos. Se você não guardar nada do que eu estou falando, você guarda essa cena aqui, ó. Enzo, vem cá, Simão. Não que você seja, tá? Mas você vai incorporar. Longe disso.
E aí eu fiquei de Jesus aqui. Pensa, tô nu, tem que comer bife demais. Aqui está o Simão, aqui está a mulher. E aí o texto fala exatamente assim. Então Jesus virou-se para a mulher, olhou para ela. E eu tenho certeza que Jesus olhou bem no fundo do olho dela. E continuou dizendo para Simão: Simão, vê esta mulher aqui? Esta mulher, desde que chegou, não para de lavar os meus pés com as tuas lágrimas. Esta mulher, Simão, desde que chegou, secou os meus pés com os próprios cabelos. Essa mulher, Simão, desde que chegou, ungiu meus pés com o seu melhor perfume. Essa mulher, Simão, me entregou o seu melhor, enquanto você, desde que chegou, não me cumprimentou com um beijo, não lavou meus pés e não ungiu minha cabeça. E eu tenho certeza que Jesus pegou nela, Jesus olhou nela, Jesus trouxe ela para dentro daquela mesa. E ele estava olhando para ela. O texto é muito claro nisso. Que Jesus virou-se para esta mulher enquanto ele falava com Simão. Quando eu prestei atenção nesse detalhe, eu não conseguia parar de chorar, porque aquela figura de Jesus invadiu meu coração de tal maneira que eu falei, esse é Jesus. Esse é Simão. Mas eu quero ser igual a essa mulher. Obrigada, Lalaeso. E eu quero falar, meus irmãos. E o Senhor começou a ministrar comigo. E falou, está vendo? Por que muitas vezes você está clamando para que os meus olhos se voltem para você? E você está sentada na cadeira de Simão. E os meus olhos estão voltados para aqueles que verdadeiramente querem estar comigo. E é muito forte, meus irmãos, porque ali, olha só como os detalhes são interessantes. Quando você recebe uma pessoa na sua casa, o Cláudio podia até dar essa aula aqui para a gente. Talvez eu estou falando besteira, entendo pouco assim mas eu sei que as pessoas lavavam os pés do convidado, as mãos, ungia aquela pessoa, era um sinal de respeito pela visita e de honra, e também de higiene. As pessoas andavam muito para estar à mesa de alguém, né? As pessoas percorriam o caminho caminhando. Então, era uma forma de receber bem. Imagina Jesus. E Jesus fala, nem o mínimo, Simão, você fez para me pôr sentado na sua mesa. E você está achando que é você que vai me falar quem é essa mulher que está me entregando o seu melhor. E aí, pega o começo do texto. Ó Simão falando. Se Jesus soubesse. E Jesus responde, olha, Simão, você para esta mulher. Isso aqui é uma correção. Jesus está falando, não é eu que não sei. É você que está olhando para essa mulher do jeito errado. Não são meros detalhes, meus irmãos. São coisas que precisam falar profundamente ao nosso coração. A gente está gastando muito tempo falando consigo mesmo, achando que é com Deus. Mas é assim, espiritualizando os nossos pensamentos altos como se fossem orações e travestidos de uma falsa ética. E, no fundo, é só uma voz alta do próprio direito. Como se a gente tivesse que avisar para Jesus quem que é o outro. E Jesus, sabe o que vai fazer com a gente todas as vezes? Olha você para aquela pessoa. E, muito provavelmente, dando um olhar para aquela pessoa que a gente não quer que ele dê. Porque a gente queria aquele olhar todo voltado para a gente. E esse texto é um texto que precisa realmente direcionar a nossa vida com Jesus. A nossa caminhada cristã. Não há tempo mais para a gente dizer quem sabemos ser aqueles que devem estar na mesa com a gente. Porque a mesa não é o lugar que a gente põe, é a vida que a gente reparte. Apesar de precisar pôr muitas mesas. Mas se a gente põe uma boa mesa e o nosso coração não está nela, porque ali tinha uma mesa bem posta, porque afinal eu queria Jesus dentro da minha casa, mas a mesa bem posta, sem o coração, a gente vai se esquecer dos mínimos detalhes, assim como esse homem se esqueceu. A gente vai se esquecer dos mínimos detalhes para estar atento àquilo que Jesus quer falar. Então, ele atravessou ali a cerimônia básica de recepção.
Por quê? Ele estava distraído. Ele queria só que Jesus chegasse, para o direito dele ser contemplado, e já que Jesus está aqui na minha mesa. Consegui arrastar Jesus para cá. E, meus irmãos, isso não é uma proposta que Jesus deixou para a vida da Alana, do Paulo Júnior, das pessoas que se admiram aqui na frente. Não. É para cada um de nós. É a gente ter o coração conciliado com uma pessoa só que está muito nos custando. A obra de Jesus está sendo feita na nossa vida. E uma vez eu ganhei um cartão de aniversário de uma amiga minha lá de São Paulo. E ela escrevia assim para mim: oro para que o Senhor te inspire sempre para ser uma mesa com muitas cadeiras em volta. E aí, quando ela colocou assim, para que você seja, e não para que você tenha, para que você desfrute, para que você coloque, eu falei assim, é isso. É isso, eu quero ser uma mesa com várias cadeiras ao redor de mim. E essas cadeiras, meus irmãos, eu gosto de pensar assim, tudo na vida que a gente passa é uma cadeira nova que Jesus põe na nossa vida. Então, eu passo uma diversidade na área do casamento. Agora, eu tenho uma cadeira casamento restaurado. Aí, aqui nessa cadeira, vem todo mundo que precisa ouvir disso aqui. Aí, eu tenho uma diversidade na área da criação dos meus filhos. Agora, eu tenho mais uma cadeira na minha mesa, que é criação e desafio na vida materna. Aí, tem uma cadeira aqui. Aí, eu tenho um problema de amizade, uma frustração muito grande, uma traição que eu nunca achei. Passei por aquilo, agarrada com Jesus. Agora, tem mais uma cadeira na mesa que eu sou, que é superar traições difíceis de superar e viver em amizade, ainda que muito me custe, mais uma cadeira. Porque se a gente não enfrentar a vida nessa perspectiva, fica duro demais. E as coisas não têm sentido. Aí, às vezes, a gente está num leito de hospital e não sabe por que está lá. Mas é porque Deus quer que a gente passe por aquilo, porque a hora que passar, é mais uma cadeira que só você põe. E aí, para finalizar, eu quero falar, isso é uma marca na vida da minha mãe. Quero amarrar aqui falando isso. A gente, uma vez, uma mulher me procurou e falou, ela estava num período de luto. E ela falou assim, será que tem como sua mãe me visitar ou ir na casa dela? Porque, deixa eu te falar, eu preciso do abraço só da sua mãe agora. Parece que eu estou com uma sensação que só a hora que eu cair no colo dela que eu vou achar um lugar nesse mundo, alguém que vai me entender. E é isso, meus irmãos. Sabe por quê? A Alana, Cristo, passou por tudo na vida, passando mesmo. E passando por ela. E o trem é largando a medida dela, o gargalo ficando... Porque aí tudo que minha mãe passou, né, mãe? A minha mãe tem a cadeira na mesa dela. O consolo, a mulher que enfrentou a viuvez, o luto de um filho, o luto dos pais, o luto do irmão, que era o melhor amigo, os desafios da vida. E é isso. E por que você olha para ela e não é pesado? Porque é isso. Estou passando isso aqui, porque, a partir disso, vai sentar na minha mesa uma nova realidade que eu quero ser resposta para isso. E eu quero orar por nós nessa manhã. Amigo, você conseguiu receber aquelas 2 últimas imagens? Mãe, essa aqui é para a senhora. Quando eu era nova... Peraí, segura aí. Minha mãe eu gostava muito de fazer acróstico. E aí tinha uma época que toda data era Dia das Mães, um acróstico. Dia de aniversário, acróstico. Aí eu falei, gente, eu vou fazer um acróstico para minha mãe hoje. E eu quero ler ele para você, mãe. Põe, ó lá, Lana. Nem pus Elaine, pus Lana, porque ela é Laninha. Lá no céu, ao redor da mesa, não haverá reserva. Assim é seu coração. Tem mais um. Pode ir para o próximo. Lá no céu, ao som dos louvores, no meio deles, a sua voz estará. Mãe, eu quero te falar. Agora eu segurei a manhã inteira, gente, vocês me dão licença. Que ela fica assim, respira. Respirei, fiz a tarefinha de casa, agora estou na minha licença poética. Deixa eu te falar, vem cá. Mãe, eu desejo do fundo do meu coração ter o coração igual ao seu. Meu pai sempre fala isso pra gente lá em casa. Se vocês conseguirem herdar o coração da mãe de vocês, vocês terão muito nessa terra. Mãe, eu quero que a senhora não tenha dúvidas no dia de hoje.
que o seu coração é exatamente como o de Jesus nesse jantar. Não tem cerca, não tem reserva. Eu consigo ver Jesus numa figura... Se fosse para substituir Jesus nessa mesa, eu colocaria lá a senhora sem medo de ser feliz, personificando esse Espírito de Cristo. Alguém que falaria assim, opa, dá licença. Pode vir, vem cá, minha amiga, senta aqui com a gente. Psst. Então a senhora é uma mulher que dá a vida por isso. Por mais uma cadeira na mesa. A senhora é uma mulher que nos adverte a calar os nossos pensamentos conosco mesmo. Para falar, olha você. É você que está olhando do jeito errado. E eu peço ao Senhor que Ele renove todas as forças do seu coração, para que a senhora não se canse de fazer o bem. E a senhora é uma mulher que sempre levanta da cama falando, Senhor, não me deixa comer do pão da preguiça. Porque a senhora é apaixonada por Jesus e apaixonada pelas pessoas e quer sempre entregar o seu melhor. Eu quero ter seu coração. Eu quero ser uma mulher que concilia pessoas, que reúne a família e que antes de pôr a mesa, é a mesa posta. Que o Senhor te dê muitas oportunidades de continuar fazendo parte do testemunho de Cristo nessa terra, através da sua história. E eu quero que a senhora fique aqui, vou falar igual meu pai, quando ele vai visitar um enfermo, e o enfermo quer oração, ele fala, não, você que vai orar por mim, você que vai pôr a mão na minha cabeça. Eu quero que a senhora ore por todos nós, derramando esse Espírito que te fortalece todas as manhãs. Falar que eu te amo muito, viu? E meus irmãos, sim, antes da minha mãe orar, quero falar uma última coisa. No fundo do vídeo dos filhos, a música que tocava bem baixinho é Maravilhoso És. E ela fala, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em suas vestes. E às vezes a gente lê esse tocar em suas vestes e ouve de uma forma muito religiosa. Como se fosse assim, uma conto de fadas. Tocar em suas vestes é exatamente esse jantar. É alguém que, quando toca Jesus, não é mais o mesmo. Mãe, a senhora é essa mulher. Eu olho para você e eu vejo esse refrão. Maravilhoso é estar em sua presença, maravilhoso é te adorar, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Uma mulher que dedica a vida em viver esse refrão, em ser uma mulher contente, uma mulher que a gente olha, assiste e fala, a Lana tocou as vestes de Jesus. Porque não tem explicação. É só uma pessoa que tocou Jesus. Eu vou deixar essa pergunta aqui para a gente ouvir a oração e o louvor. Meu irmão, as pessoas olham para a gente e eles falam, aquele ali tocou as vestes de Jesus. Será que as pessoas estão vendo em nós esse coração? De alguém que tocou as vestes de Jesus e não é mais o mesmo. E por isso é uma mesa farta e uma mesa sem reservas. Te amo, viu? Senhor, a tua palavra transforma, a tua palavra nos dá caminhos, a tua palavra diz sobre nós coisas que nós não sabíamos. E a tua palavra nos convida nessa manhã. Invoca-me e eu te responderei. A anunciar-te coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Certamente muitos de nós aqui precisa descobrir aquilo que está em oculto no Senhor. Reconhecer a nossa ignorância e se movimentar em favor da intimidade contigo e com a tua palavra. Derrama sobre nós essa manhã esse selo no nosso coração de reconhecer em humildade. Se não for o Senhor, certamente os meus adversários teriam sido muito maiores. E agora, em nome de Jesus, eu quero dizer obrigado por tantas palavras de afeto, palavras que eu recebo e acolho no meu coração. Porque eu sei, Pai, que a boa obra que o Senhor começou na minha vida, o Senhor vai completar. O Senhor não é homem para mentir. O Senhor não é homem para se arrepender a respeito daquilo que o Senhor disse a nós. E logo no começo da minha caminhada, papai, eu lembrei agora ali. O Senhor disse, Lana, te farei uma mulher que tem uma boca de esperança. Que a igreja seja assim, Senhor.
boca de esperança para qualquer situação adversa, Senhor. Muito obrigado pela família, obrigado por essa congregação tão afetuosa, tão carinhosa, e que tem dito sim para tudo aquilo que o Senhor coloca diante de nós. Muito obrigado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada te encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar nos teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é estar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Michele, muito obrigada. Eu fico ligando para Michele assim: Michele, você pode tocar acordeão? Amor, eu fico feliz. E eu acabei de ganhar um bolo da Poliana. É outra que eu sempre fico falando: você pode muito mais, Poli. Parabéns. Muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade. Muitas bênçãos na vida, muitas felicidades.
Tirar a vela e soprar. Porque eu fico de pé. Fico de pé porque é festa, aniversário, todo mundo em pé, faz parte. E eu pedi para a Paula entregar o bolo aqui enquanto estava cantando, abraçar enquanto estava cantando, porque a gente está ficando muito religioso. Né? Nem parece que é uma comemoração. Família é assim, um atravessa o outro, não é? Fala ao mesmo tempo. Vamos trazer de volta para nós aquilo que é bom. Porque às vezes na tentativa de separar o que é certo do que é errado, a gente perdeu o que é bom. E é bom que os irmãos vivem em comunhão. E aí, o meu testemunho hoje, eu preparei 2 músicas para cantar com a Lana no aniversário dela. Uma eu vou cantar agora e a outra eu vou cantar na outra reunião. Não, elas vão ajudar, por isso mesmo que essa dá para cantar com elas. E é uma música muito simples. E eu quero cantar essa música para minha esposa, falando para os homens, mais ou menos igual a cena da Bebel aqui, que Jesus queria falar da mulher, mas olhando para o Simão. Olhando para a mulher. Mas ele estava olhando para o Simão. O olhar dele... Vocês entenderam, homem? Então eu vou olhar para a mulher aqui, olhando para o Simão, lá no seu interior, Simão. Tudo que foi testemunhado com a Lana aqui é o seguinte: muitas mulheres aqui, às vezes estão sofrendo e pensando, mas como é que é? Pode ser isso, uma mulher que é tanta mistura, sempre tem um lugar na mesa, cada problema que tem é mais uma cadeira, e é isso. É uma mulher gentil, mas nervosa, entendeu? Nervosa, mas não fica com raiva, não dá tempo de ficar com raiva, porque tem sempre outro problema entrando, então só dá tempo de ficar nervosa. Tenso, tenso. Aqui em casa não dá tempo de ficar com raiva, porque já entrou outro problema na frente. Amém? Mas nervoso é o dia inteiro. É que trem, entendeu? Acaba de arrumar, bagunça tudo. Então, a casa passa mais bagunçada que arrumada. É o prazinho de arrumar para bagunçar. É isso, é a vida. E eu quero falar agora, olhando para você, falando para os homens. É para eles que eu quero olhar. Só é possível isso na vida de uma mulher tão virtuosa como todas as mulheres são. E sabe por que muitos homens não acham? Porque tem medo. Porque tem medo. Mulheres virtuosas são boas de desfrutar, mas muitas vezes os homens têm medo de receber tudo que elas são capazes de gerar. Então o direito de desfrutar de uma mulher virtuosa é maravilhoso, mas a responsabilidade de assumir tudo que elas são capazes de gerar dá medo. Por isso que o único sentimento que podia afastar José da sua Maria era o medo. E foi. Não é dinheiro, o povo acha que é dinheiro, que para ter mulher virtuosa tem que ter dinheiro, tem que ser bacana, roupa legal. Eu sei tanto você gosta, tudo aqui ganhado. Tudo. O povo acha, entendeu? Então, assim, para viver a mulher virtuosa, não tem que ter outra coisa, senão a ousadia de assumir a responsabilidade de tudo que elas são capazes de gerar, sem sufocar, sem pedir para ela tirar, sem encamisar antes de colocar. A liberdade. A liberdade de poder receber tudo que... Porque algumas coisas vão ser céu de brigadeiro. Vai ter vezes que, como diz lá em Hebreus 11, homens, lá em Hebreus 11 diz que pela fé você corta inimigo ao meio, você conquista a terra, você vence. Tem dia que você lá em cima, você tá... Mas outros dias você é cerrado ao meio, você é cortado, você é roubado. A mesma fé que você tem para bater é a mesma fé que você tem para apanhar. Porque aí quando você bate, você não bate como quem está vingando, como quem está agredindo. Você bate como quem está corrigindo, disciplinando.
E no dia que você apanha, você não apanha como quem está sendo vencido, como quem está sendo derrotado. Você apanha como quem mostra o seu caráter e a sua disposição de entregar sem nenhuma raiz de amargura. Amém? Então não tenha medo. Por isso eu quero cantar uma musiquinha que eu preparei lá. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Todo temporal passa. Amém? Nenhum temporal veio para ficar. Dias, muita calmaria, dias de vento contrário. Mas sabe uma coisa? Com Cristo no barco, tudo vai. Essa é a mensagem que a nossa casa quer deixar para todo mundo. Amém? Foi o cartão que ele me escreveu hoje. Ele procurou um cartão. Falei, bem, como é que você conseguiu um barco assim e pôs travessia? E aí ele escreveu. Oi, Paulo Júnior. Vamos lá. Tenho 68 anos, trabalhei a vida inteira para receber essa dádiva. Minha neta mais nova me chama de Paulo Júnior. Isso é maravilhoso. Para ela eu sou uma pessoa, não sou uma função, não sou uma idade. Não, eu sou a pessoa, Paulo Júnior. É a conquista. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem. Vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Lindo, quero despedir os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, lembrando que a palavra de Deus diz que nós somos o povo que passamos pela tribulação. A gente não fica na tribulação, a gente passa pela tribulação. Amém? Em nome de Jesus, até semana que vem.